Queridos, nós estamos então na nossa série de mensagens, né? E vamos dar continuidade nessa noite também, para mais um passo, para que nós possamos viver de fato, né, o ano da abundância na nossa vida. E o Espírito Santo falou muito no meu coração esses dias, sobre algo que nós precisamos mudar em nós, sobre algo que vira e mexe, às vezes, se você começar a olhar para você, você começa a se pegar fazendo isso, que é procrastinação. Fala assim comigo, procrastinação. Procrastinação. Eu quero começar então essa palavra com uma pergunta. Quantas coisas Deus já falou para você fazer e você ainda não fez? O que Deus já falou com você aí no seu coração para você fazer, mas você ainda não fez? Queridos, não porque você não pode, mas porque você foi deixando para depois. Não é porque muitas das vezes nós não podemos, mas nós vamos deixando para depois. Deixando para depois. Depois eu oro, depois eu mudo, depois eu começo, depois eu perdoo, depois eu tomo a decisão que eu preciso tomar. E sempre assim, depois. E na verdade, queridos, a verdade é que o inimigo, ele não precisa impedir você de fazer algo. O inimigo não, sabe, ele não quer impedir você de fazer algo. Se ele fazer apenas você adiar, pronto, é o que ele quer. Ele quer fazer com que você adie, porque aí ele já atrasou o seu propósito. O inimigo, ele quer que você adie de fazer algo para que ele possa atrasar o propósito de Deus na sua vida. Porque a procrastinação é uma das armas mais silenciosas contra o propósito. A procrastinação, escuta isso, é uma das armas mais silenciosas contra o propósito. Ela não grita, ela sussurra e ela diz: amanhã você faz. Deixa para amanhã. Amanhã você faz. Amanhã você faz. Vamos ler Hebreus 3:15. Vamos ler o que diz Hebreus 3:15. Diz assim: por isso é que se diz, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Olha só, por isso é que se diz, hoje se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Quando nós endureçamos o nosso coração para fazer algo que Deus nos diz na sua palavra, para fazer algo que Deus tem pedido para nós, nós nos tornamos como aqui fala, rebeldes. Então que nós possamos hoje abrir o nosso coração de fato e começar a obedecer aquilo que Deus pede para nós, aquilo que Deus já falou conosco. E o que é procrastinação? Eu quero te falar, procrastinação é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Fala assim comigo, procrastinação é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Procrastinação é adiar decisões importantes. Procrastinação é isso, é você adiar. É você ir adiando decisões importantes na sua vida. E isso pode acontecer em muitas áreas da nossa vida, muitas áreas. Vida espiritual, decisões importantes a serem tomadas, sonhos, mudanças necessárias, organização na nossa vida. Talvez você precise se organizar com o seu tempo na sua vida e você deixa para depois. Nas finanças, precisa colocar em ordem, mas deixa para depois. Na saúde, às vezes você precisa começar a se alimentar melhor, fazer uma caminhada, ou de repente entrar até na academia para você, sabe, praticar ali musculação, para você
ganhar massa para que quando você envelhecer, você esteja bem de saúde, porque hoje os médicos recomendam muito isso, exercício físico, quando fica muito tempo sentado, a pessoa fica muito tempo sentada, a pessoa não faz nada, nem caminhar, porque às vezes hoje em dia é só carro e moto e é assim as conduções. O que acontece? O seu músculo vai ficando fraco. Então, são coisas que nós precisamos fazer e nós ficamos adiando. Talvez você precisando perder alguns quilos, mas você diz, amanhã eu começo. Não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira. E vai deixando. E quando nós percebemos, passou dias, passou meses e até mesmo anos e nada muda. Nada mudou. Mas por quê? Porque foi deixado para depois. E na Bíblia há alguns exemplos fortes sobre procrastinação. Esse ano é o ano de nós vivermos uma vida de abundância. Deus já nos prometeu isso, aqui é palavra profética. Mas, se você não tomar uma posição, se você não fizer algo, se levantar e se posicionar, e ficar procrastinando naquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa colocar em ordem na sua vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer e não é culpa da igreja, não é nossa culpa dos apóstolos, não é culpa, não. Talvez seja sua mesmo, por não se levantar, por não fazer aquilo que você precisa fazer. Vamos ler agora Provérbios 6, 9 ao 11. Aqui, Provérbios 6, 9 ao 11. Diz assim: até quando vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Aqui, queridos, a Bíblia fala aqui que o preguiçoso, ele sempre está esperando mais um pouco. A pessoa preguiçosa, ela sempre está esperando mais um pouco de descanso, mais um dia, mais um momento. Enquanto espera, a pobreza começa a vir batendo na sua porta. É isso que acontece com uma pessoa que não se levanta, não se posiciona, não faz nada. E quem sempre adia, colhe atraso. Olha só, quem sempre adia, colhe atraso na sua vida. Vamos ler Atos 24, 25. Se vocês puderem aumentar um pouquinho o ar, quem está aí com o controle, por favor? Um pouquinho. Atos 24, 25, diz assim: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora, basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar. Olha só, Paulo, ele pregou sobre justiça e juízo. E Félix ficou com medo e disse: em outra oportunidade te chamarei. Esse governador aqui, essa parte aqui, Paulo, ele estava sendo julgado. E ali ele começa então a pregar. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a pregar sobre justiça e juízo. E Félix, ele começou a ouvir aquilo e ele começou a ficar com medo. Porque ele começou a ver que aquelas palavras de Paulo era realmente verdade. Mas ele ficou com medo. O que ele fez então? Ele falou: em outra oportunidade te chamo. Ele não quis ouvir aquilo, ele sabia que ele precisava mudar. Ele sabia que ele precisava tomar uma posição na sua vida e mudar. Ele era corrupto. As pessoas que eram julgadas davam dinheiro para ele. E ele às vezes estava esperando isso de Paulo, mas ele viu a diferença na vida de Paulo. Paulo começou a pregar a verdade, a falar a verdade, a palavra de Deus. E ele então ali falou: não, ele não quis nem ouvir. Em outras palavras, ele quis dizer assim: depois eu vejo isso.
Depois a minha vida com Deus, eu resolvo depois. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Algumas oportunidades não voltam mais. Algumas oportunidades não voltam mais. Talvez seja de hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para você tomar uma posição na sua vida. Quantas pessoas hoje ainda continuam do mesmo jeito? Deus já falou, talvez você saiba onde Deus tem pedido para você mudar. O que você precisa fazer? Deus tem falado com você onde você precisa melhorar. Mas fica adiando, fica deixando para depois. Vemos que Deus também, Números 13, 14, eu não quero ler para nós não gastarmos tempo, mas se você quiser anotar na sua casa e ler o capítulo 13 e o 14, nós vemos que Deus, Ele prometeu a terra prometida para o seu povo. Mas o povo começou a adiar de entrar nela. Como que eles começaram a adiar de entrar nela? Eles começaram o quê? A duvidar. Eles começaram a reclamar. Começaram a duvidar daquilo que Deus tinha prometido. Por quê, queridos? Porque foram lá os espias olhar a terra e viram que tinha gigante. Então começaram a olhar o gigante e esqueceram da promessa. Esqueceram do Deus que prometeu, já havia aberto o mar para eles passar. Deus já tinha feito milagres na vida deles, mas eles focaram o quê? Focaram o gigante, focaram o problema. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Vem um problema, vem um gigante, nós olhamos para o problema, nós olhamos para o gigante e esquecemos que o Deus que nós servimos é Deus poderoso, que já fez milagre uma vez, já fez 2 vezes, já fez várias vezes nas nossas vidas, mas nós começamos a olhar para o problema. E aí quando nós fazemos isso, nós não avançamos para aquilo que Deus nos manda fazer, nós estamos duvidando dele. E nós vamos procrastinando de viver as promessas de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo, eles atrasou. Queridos, era para eles entrarem, era uma viagem de apenas 11 dias. Sabe quanto tempo foi levado para entrar nessa terra? 40 anos. 40 anos. Escuta isso. Pare de procrastinar. Pare de adiar as promessas que Deus tem para a sua vida. Pare de duvidar daquilo que Deus tem para você. Esse é o ano de você viver a vida abundante que Deus preparou para você. Mas para de duvidar. Para de adiar aquilo que Deus tem preparado para você. Para de deixar para depois o que você precisa fazer hoje. Esquece os problemas, esquece o gigante. Deus é com você. Ele manda você avançar nessa noite. Avança, começa a avançar. Que você possa começar uma semana diferente. Na onde que você tem procrastinado? Na onde você tem deixado sempre para depois? O que você precisa fazer hoje, começar agora? Comece. Queridos, só quem entrou ali foi Josué, Caleb e a sua descendência. O resto morreu tudo. Por quê? Porque adiaram a promessa com a dúvida, com o medo. Mateus 25, do 14 ao 30 também. Eu não vou ler para nós ganharmos um pouco de tempo aqui. Mas diz que o servo, ele recebeu um talento. O servo recebeu um talento do seu senhor. E ele não fez nada. O que ele fez? Ele ficou com medo, ele enterrou o talento. Ele enterrou. Não multiplicou, não trabalhou, não agiu, não foi feito nada com aquilo que o Senhor havia colocado nas suas mãos. E quando o Senhor volta, ele diz: servo mau e negligente. O que você fez? Você não fez nada. Você enterrou, você continua do mesmo jeito. Você enterrou, na verdade, porque você não fez nada, você vai ficar sem nada. Foi isso que aconteceu. Queridos, às vezes não é pecado grande, é negligência. Negligência não dar importância àquilo que foi pedido. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem te pedido?
e você tem negligenciado às vezes, muitas das vezes. Deus tem colocado algo nas suas mãos, um talento nas suas mãos, e você tem enterrado esse talento. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Todos nós, pelo menos um talento Deus nos deu. Pelo menos algo Deus nos deu. Tem pessoas aqui que até hoje não foram em nenhuma célula. Tem pessoas aqui que Deus tem pedido, abre a sua casa, seja pelo menos um anfitrião. E as pessoas ficam adiando. Tem pessoas aqui que Deus já falou fortemente para se tornar um líder, que tem, propósito, que tem, e fica adiando, não, mas depois, não tem feito nada. Tem pessoas aqui que às vezes, queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa, às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho, às vezes é num mercado, às vezes numa farmácia, no seu trabalho, pessoas vão começar a se abrir com você, falar algo que está acontecendo na vida dela. Escuta isso, pega essa oportunidade para falar de Jesus. Talvez uma cliente sua, vocês que têm salão aqui, vai chegar lá e vai começar a desabafar. Pega essa oportunidade e fala de Jesus, convida para vir para a igreja, convida para estar aqui. Mulheres, nós vamos ter agora no nosso dia 20, nosso culto de mulheres. Será que você já convidou alguém? Será que você já deu o nome dessa pessoa ali pela fé? Esse culto vai ser poderoso, vai ser muito mais poderoso que o que teve. Se você ficar de fora, você vai perder. E você vai perder a oportunidade também de trazer uma pessoa, uma convidada com você. Olha só, tem testemunhos de pessoas que chegaram aqui, permaneceram aqui por causa do culto de mulheres. A Patrícia é uma, né, Patrícia? Ela chegou aqui, a mãe da Sabrina, foi um culto de mulheres que ela veio. E foi tocada. Então, a pastora Elisângela estava comentando comigo. E eu falo assim, então, é a oportunidade de você convidar alguém, alguma, amiga, algum familiar, alguma familiar sua que você ama, para estar aqui. Então, não fique adiando, não fique deixando para a última hora. Depois a Amanda está ali atrás, o Paulo e a Amanda estão ali. Vai lá, faça a inscrição. Faça a inscrição dessa pessoa pela fé. Fala assim para ela, e amanhã você liga, manda uma mensagem para ela, fala assim, dia 20 nós temos um compromisso. Você tem um compromisso comigo. Fala para ela. Faz um convite para essa mulher. Você tem a dimensão que talvez essa pessoa que você convide vai ser mudado a história dela por causa desse dia que ela virá aqui? Essa mulher, de repente, está precisando tanto. E o Espírito Santo é nesse dia que vai ser transformado a vida dela por causa de você. Então depois, não procrastina não deixa para a última hora, não deixa para a última semana, que você possa lá fazer a sua inscrição pela fé. Faça a inscrição da sua amiga pela fé, em nome de Jesus, e vamos povoar aqui, vamos encher esse lugar de mulheres curadas, restauradas, que depois nós vamos ganhar mais outras em nome de Jesus, e famílias vão ser, salvas por causa da sua vida. Então faça isso. Então, queridos, Deus tem colocado muitas das vezes oportunidades, mas nós acabamos deixando para depois, às vezes a pressa, a correria do dia a dia. Às vezes você fala assim, apóstolo, mas eu já chamei tanto, e não vem, não quer. Continua chamando, continua orando por essa pessoa, não desiste não. Talvez foi assim com você, eu não sei com você, mas comigo foi assim. Minha prima começou a me chamar para ir para a igreja, deu um trabalho, mas eu fui. E graças à vida dela não permaneci na igreja que ela me levou. Mas hoje, quando ela olha para mim, ela vê, olha só, por causa da vida dela, ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim, me convidando, e eu ia para a igreja, mas ainda saía, estava lá. Mas um dia o Espírito Santo me pegou de verdade, transformou a minha vida. E eu tomei uma decisão na minha vida, e eu nunca mais fui a mesma. Então, queridos, a oportunidade, às vezes, Deus vai colocar nas nossas vidas e nós não podemos, deixar as oportunidades embora. Não enterre o seu talento. Talvez você, pode fazer alguma coisa aqui
Nós temos tantas funções aqui, nós temos tias do Radicais, nós temos tias do Kids, nós temos voluntários aqui, nós temos ali o carro lá fora, tem tantas áreas, de repente a mídia, eu tenho vontade de entrar na mídia, na foto. Nossa, se a gente colocar assim, sabe, levantar pessoas, uma equipe grande, tantas pessoas para revezar, vai ser tão bom, vai ser tão bênção, né? Mas em nome de Jesus, que nós não possamos enterrar o nosso talento, que nós possamos nos despertar. Aonde que Deus tem falado com você? Talvez Deus tenha falado para você voltar a fazer algo, voltar a orar como antes, fazer algo por Ele. E a procrastinação, ela aparece em várias áreas da nossa vida, como aqui, vida espiritual. A vida espiritual. Muitas vezes, amanhã eu oro. Depois eu oro. Na correria do dia, depois eu oro. Não, deixa eu fazer isso agora primeiro, deixa eu fazer isso, depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. O jejum eu vou começar um jejum essa semana eu vou jejuar. Essa semana é a semana, eu vou jejuar, mas deixa para depois. Vai deixando para amanhã. Amanhã eu leio um livro. Ele diz, o pai apóstolo, ele fez cada livro aqui poderoso. Está saindo mais um daqui a pouco. E tem pessoas aqui no nosso meio que não tem o livro ainda, ou se comprou, nem leu. Sabe, todos os dias, nem que for uma página, pega essa página e lê. Pega essa página e lê, faça dessa página, desse livro, o seu devocional. Queridos, quando nós deixamos Deus para depois, as coisas de Deus para depois, nós ficamos fracos. Nós nos tornamos crentes fracos. Que o diabo faz o que quer. O diabo fala na mente de uma forma e só escuta a voz dele. Então, para a partir de hoje de falar, depois eu faço, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio um livro, começa hoje ainda. Comece hoje, se você não fez, se você não leu, comece hoje. Como o apóstolo ele falou, vai dormir um pouquinho mais tarde ou acorda um pouco mais cedo, mas faça, não deixa para amanhã, não vai procrastinando a sua vida espiritual. Nas finanças também. Nas finanças, muitas das vezes a pessoa ela fala assim, eu vou colocar a casa em ordem. Esse mês eu coloco a minha casa em ordem, esse mês eu dizimo. Esse mês eu vou dizimar, eu vou primiciar. Mas aí vem uma situação, aí ela fala, não, o mês que vem eu faço. Não, o mês que vem é certo, o mês que vem eu vou dizimar, eu vou ser fiel com Deus, no mês que vem. Sabe o que acontece? Deixa para o mês que vem, o inimigo vem e vai aprontar uma, para não deixar você dizimar o mês que vem, para você não primiciar o mês que vem. Ele vai vir tocar nas suas finanças, porque é isso que o inimigo faz. O devorador, o migrador, eles estão aqui, olhando só de olho. Deixou a brecha aberta, ele vem. Peraí. Não tampou a brecha? Peraí, agora. E vai assim, e vai empurrando, e vai levando a vida assim. Tampando um buraco aqui, abrindo um buraco ali. Tampando um buraco aqui, abrindo um buraco ali. E é assim que o inimigo faz. Ele quer deixar você pensar depois e depois. Queridos, em outra área também, sobre guardar. A gente sempre falamos para os nossos discípulos e ensinamos aqui. Você recebeu o seu salário, você tirou o que é do Senhor, você paga as suas contas, mas sempre faça sobrar. Não gasta tudo, guarda. E a gente falava desde lá de baixo, nem que for R$50. Olha, você guarda 50 hoje, esse mês, 50, o mês que vem você vai estar com 100. O outro mês você guarda mais 50. E quando a pessoa começava a pegar gosto, eu falava assim, vamos aumentar agora, vamos para R$100? E era assim, queridos, mas as pessoas que nos ouviram prosperaram. Agora as pessoas que não colocaram isso em prática até hoje, estão na mesma vida, andando em círculos.
O pastor Ricardo e Elisângela chegaram aqui, como ele já ministrou aqui para vocês, eles chegaram endividados. O pastor Ricardo e Elisângela é prova disso, como eles estão prosperando, porque ouviram, obedeceram. Sabe, você tem dúvida em alguma coisa, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar. Pensa num casal que prosperou, foi eu e o apóstolo. Nós éramos quebrados, nós não tinha nada. Mas, queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Desde o início, desde o primeiro mês, que eu comecei a ir na igreja certinho, eu nem sabia, não entendia muito direito não. Mas eu ouvi o pastor ministrando sobre dízimo, sobre as finanças ali. Na hora, eu não endureci o meu coração não. Quando eu recebi, eu já dei aquilo que era de Deus. Eu já devolvi aquilo que era de Deus. E nós fomos aprendendo, nós casamos e nós fomos aprendendo a administrar. Quando o apóstolo, e eu já contei aqui, que nós ficamos por 2 anos comendo arroz, feijão, ovo, tomate. Arroz, feijão, ovo, tomate. 2 anos, eu não comprei uma peça de roupa, nada. Sabe, Deus ali era um treinamento. Era um treinamento porque Ele sabia que Ele ia colocar coisas grandes nas nossas mãos e nós precisávamos aprender a administrar. Nós não tínhamos mentor como vocês têm hoje. O livro Crise do Apóstolo é um livro poderoso e tem muita gente que ainda não leu. Se leu na correria, nem leu direito. Então, pega esse livro, você que tem ele, começa a ler amanhã, começa a ler. Faça isso já hoje, começa a ler uma página. Leia uma página. E respire, entenda o que está falando ali, comece a praticar na sua vida, você vai ver que esse é o ano da sua vida, Deus quer derramar uma abundância sobrenatural, mas você precisa começar a fazer, parar de procrastinar, de deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. Queridos, a oportunidade vai bater na sua porta, e a oportunidade vai bater, se você tiver, vai aparecer coisas muito boas para você. Vai aparecer coisas boas para você, mas se você não tiver nada guardado, vai para a mão de outro. Então que você possa refletir esse mês, conversa, vocês que são casados, conversa aí, esposo com a esposa, esse mês vamos enxugar um pouco, vamos guardar, eu tenho certeza aqui que muitos têm sonhos, e para você realizar os seus sonhos, você precisa fazer algo. Quer trocar de carro, quer comprar uma casa, quer fazer algo, junta os dois em acordo e começa a fazer aquilo que precisa ser feito, que já era para ter feito já há muito tempo e você tem deixado para depois. Para de procrastinar e começa, porque Deus Ele quer fazer algo poderoso sobre a sua vida. Amém? Esse é o ano da abundância sobre as nossas vidas. Você recebe essa palavra? Mas que você possa se levantar, que você possa se posicionar nessa noite. Tem pessoas que ficam, depois eu organizo, depois eu acerto as minhas contas. Outra coisa, queridos, outra coisa para uma vida, para um cristão, tá com contas, espera aí, vamos colocar no papel essas contas, por onde eu posso começar a pagar, aonde que eu vou eliminar as minhas contas, né? Começar a fazer isso, queridos, não fica devendo não, é o nome de Jesus, quando você vai lá e compra algo, você está ali, a pessoa sabe que você é cristão, que você é cristã, o que a pessoa pensa de você se você não pagar? Então, queridos, vai eliminando e não faz mais conta, não, vamos terminar o que eu preciso acertar. Olha, nós estamos aqui, precisou de ajuda? Eu, apóstolo, pastor Ricardo e Elisângela, estamos aqui para ajudar vocês em questão de finanças. Estamos aqui, mas que você possa, se organizar. Comece a colocar em ordem a sua vida. Olha só, Provérbios 21:5, vamos ler o que fala aqui? Provérbios 21:5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura. Precisa-se fazer planos. Precisamos fazer planos e elaborar muito bem, queridos. Procrastinação, ela vem em algumas decisões também que nós precisamos tomar. Quantas pessoas têm decisões para tomar desde o início do ano, desde o ano passado, mas ela vai empurrando. Ela vai empurrando com a barriga, né? Como diz, ela vai deixando.
Talvez seja um perdão. O Espírito Santo já falou para você, perdoa aquela pessoa. Perdoa, e você fala, depois eu perdoo. Não quero saber disso agora. E vai deixando, vai ficando preso. Quando você não perdoa, você fica preso, você fica presa com a pessoa. E isso, bloqueia as bênçãos sobre a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida, mas você está preso, você está presa. Então libera perdão. Se há alguém aqui nessa noite que precisa perdoar alguém, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai sentir de perdoar ninguém. Você nunca vai sentir no seu coração de perdoar. Perdão é decisão, é libertar, é se livrar das amarras do diabo. É decidir, falar assim, eu vou perdoar tal pessoa. É abrir a sua boca e falar assim, eu perdoo tal pessoa. Pronto, eu perdoo, perdoa. É isso, perdão é decisão. Tem pessoas que precisam mudar em algo, e o Espírito Santo já falou também com elas, muda nisso. Mas ela deixa para depois, depois eu mudo, depois eu tomo uma atitude, e a vida vai ficando parada, estacionada, sempre na mesma coisa. Talvez nos sonhos, quantos sonhos Deus já colocou no seu coração, mas você diz assim, um dia eu começo, um dia eu tento, um dia eu faço, um dia. Queridos, deixa eu falar para você, um sonho, aqui nós estamos dentro de um sonho, a catedral. A catedral é um sonho realizado. E deixa eu te falar uma coisa, se nós fôssemos esperar para ter todo o dinheiro da fundação ao término dessa catedral, para começar ela, a gente não estaria aqui dentro hoje. Nós estaríamos lá embaixo ainda. E se a mulher tivesse pedido o prédio, nós nem sei onde nós estaríamos. Mas o que aconteceu? O sonho que Deus colocou no nosso coração, o projeto que Deus colocou no nosso coração, Deus ele não ia, descer do céu e fazer algo aqui, não. Eu e o apóstolo tinha que tomar decisão, uma postura, uma posição. O que a gente fez? O que ele fez? Nós fomos lá no arquiteto, e ele pediu esse projeto da igreja, e ainda eu falei assim, quando nós fomos lá, ele começou a exigir tanto, exigente e tal, e eu só vendo ele falar. E eu falei para ele depois, falei, nossa, mas você falou assim, parece que nós temos dinheiro, mas não tem nem dinheiro para pagar ele, que era 25 mil. O projeto dele. E ele olhou para mim e falou assim, mas ele não sabe. E realmente nós começamos a rir ali, e hoje nós rimos mesmo. Eu falei assim, se nós não tivéssemos nos posicionado, nós não estaríamos aqui dentro. Então precisou uma posição, como ele ministrou domingo passado. Tem coisas que Deus não vai descer do céu para colocar um simples sapato no nosso pé. Se eu e você não fizer, Deus não vai fazer. Então a minha e a sua parte é com nós. A parte de Deus é com Deus. Tem milagres que é só Deus. Tem sonhos no seu coração aí que é só Deus. Mas uma coisa pelo menos você pode fazer. Agir a sua fé. Se levantar. Tomar posição. Não deixar o seu sonho de lado. E é o que nós fizemos. Nós fomos atrás do nosso sonho. Você já foi atrás do seu sonho para ver como que é que funciona? Talvez você tenha o sonho de ter uma casa própria. Você paga aluguel por tantos anos, por tanto tempo. Ou talvez você não paga aluguel, mas você mora em algo e você queria melhorar. Você quer sair dali para ter algo melhor. Você já foi atrás para ver como que funciona? O que você pode fazer? Como que faz um financiamento? Como que é que funciona? O que você pode fazer para esse sonho se realizar? Nós precisamos nos levantar e tomar uma atitude, uma posição. E não ficar parado. Deus ele não quer que você fique estacionado, estacionada. O que você precisa fazer que você está deixando para depois? O que é? Qual é o sonho que tem aí no seu coração que você fica, depois eu faço? Talvez você tenha o sonho de uma moto, de um carro. Queridos, como eu disse que eu ministrei aqui, o meu testemunho. Nós estávamos precisando trocar o carro.
E eu tinha um sonho no meu coração, era um carro X. Sempre gostei daquele carro. E o que eu fiz? Teve um dia, eu estava lá em casa, aí nós fomos no centro, falei, apóstolo, eu quero comprar um chaveiro. Eu vou comprar um chaveiro. O Espírito Santo falou no meu coração, compra o chaveiro e coloca no altar nas terças-feiras. Coloquei aqui, simbolizando meu carro. Chegou lá no lugar, eu vi lá o chaveiro com a marca do carro. Olha só, eu ia comprar um simples chaveiro para simbolizar o carro aqui, que eu queria. Mas eu vi lá a marca do carro. Falei, ele está aqui, é esse. Peguei e trouxe aqui toda terça-feira, trazendo e colocando aqui. Colocando aqui, agindo a fé. Que Deus fez um rebuliço. Nós conseguimos passar o nosso carro para frente. Nós financiamos. Vamos pagar, mas era o carro do sonho. E nas nossas condições, Deus fez tudo certinho, porque nós demos o primeiro passo. O que você precisa fazer? Qual é o passo que você precisa fazer? Ou você tem procrastinado, ou você tem deixado para depois. O que você precisa fazer hoje. Então, queridos, começa a se posicionar. Nós temos falado muito sobre posicionamento. Então se posiciona. Faça algo para, concluir logo. O que você precisa, o sonho que Deus tem para você. Ele quer te dar, mas você precisa se posicionar. Olha só, o lugar que mais tem sonhos, sabe onde que é? O lugar que mais tem sonhos? É no cemitério, mas são sonhos enterrados. Sabe por quê? Que o lugar que mais tem sonhos e é enterrados é lá no cemitério? Porque muitas pessoas que estão lá, que partiram, elas fizeram assim, depois eu corro atrás, e depois. E não realizaram seus sonhos porque deixaram para depois. Que você possa nessa noite se posicionar. Porque Deus, Ele faz a parte dele, mas você precisa se posicionar, você precisa fazer a sua parte. A nossa parte é conosco, não é com Deus. Deus, Ele faz a parte dele. Deus te trouxe aqui e Ele te diz, para de adiar aquilo que já mandei você fazer. E o inimigo, ele sabe, se você começar, Deus vai te ajudar. Por isso que às vezes o inimigo sopra a voz da procrastinação. Depois, e você vai levando, deixando para depois. Então se levante, se posicione. Existem pessoas paradas há anos, e não porque não têm capacidade, mas porque deixam para depois. Depois eu mudo, depois eu começo, depois eu faço, mas Deus diz para você nessa noite, para mim, chega de depois, hoje é dia de tomar uma decisão, hoje é dia de você tomar uma decisão, de você mudar de atitude, começar algo novo, comece algo novo, se levanta espiritualmente, hoje é dia de romper com a procrastinação, hoje é dia, queridos. Sua vida não foi feita para você ficar parada, estacionado. Deus não te chamou para viver adiando os teus sonhos. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Deus quer que você coma, que você beba, que você vista do melhor dessa terra. Mas você precisa se posicionar. Se fazer algo, não deixar mais para depois, que você pode fazer hoje. Fala assim comigo, eu não vou mas deixar para amanhã, deixar para depois, o que eu posso fazer hoje. Hoje eu vou me levantar, eu vou me posicionar, e eu quebro da minha vida toda procrastinação. Em nome de Jesus, que você possa quebrar da sua vida a procrastinação e se levantar. Essa semana será uma semana diferente na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Porque os céus estão abertos para você. Os céus estão abertos para você. Só que você precisa se levantar e parar de ficar depois. Se coloca de pé. Queria que você se colocasse de pé.